Vamos estudar agora a Declaração Universal dos Direitos Humanos. O professor Frederico Afonso vai trazer explicações relacionadas à origem, natureza jurídica e também sobre as suas características. Para entender mais, é só assistir a aula. Bons estudos! Olá, meus amigos. O bate-papo de hoje, na área de direitos humanos, é sobre a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Frederico Isidoro é mestre em Direitos Difusos e Coletivos pela Universidade Metropolitana de Santos, pós-graduado em Direitos Humanos pela Escola Superior da Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo e em Direitos Humanos, Gestão da Segurança e Ordem Pública pela Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo. Atua como professor de Direitos Humanos e Direito Constitucional em universidades e cursos preparatórios para concursos públicos. O tema é extremamente importante. O tema é recorrente nas nossas provas de direitos humanos. Portanto, eu preciso voltar para entendermos como chegamos aqui no dia histórico 10 de dezembro de 1948. Data esta considerada o Dia Internacional dos Direitos Humanos. Voltamos um pouco na evolução histórica. 1945, em maio, eu tenho o encerramento da Segunda Guerra Mundial, atribuído o número de 60 milhões de mortes, e não só de militares e combatentes. Chama muito a atenção, com isto, em junho de 1945, na Conferência de São Francisco, tem a ideia de se fazer um órgão para substituir a Sociedade das Nações, criada após a Primeira Guerra Mundial com o Tratado de Versalhes. Surge a ONU, formalmente a Carta da ONU, ou Carta de São Francisco. E na Carta da ONU, a série de artigos, combinando o artigo 55 com o seu artigo 10, eu tenho a base da Declaração Universal. Por quê? A Carta da ONU fala o seguinte, que caberá ao Conselho Econômico Social, através de uma comissão a ser criada, que é a Comissão de Direitos Humanos da ONU. Essa comissão já acabou e foi substituído efetivamente por um conselho. Então, esta comissão deveria fazer uma recomendação aos Estados-membros. Vamos entender o momento. Acaba a Segunda Guerra Mundial. Eu tenho, então, um mundo dividido entre o bloco americano, o bloco soviético. Eu tenho a Alemanha destruída, eu tenho o Japão destruído. Bom, eu preciso fazer, então, uma fase de reconstrução mundial. E a ideia da fase é considerada a primeira esta recomendação. Então, olha que importância. A natureza jurídica da Declaração Universal dos Direitos Humanos é uma recomendação. Isto foi perguntado N vezes nas provas de concurso. É uma resolução da ONU cuja natureza jurídica é de uma recomendação. Mas como vamos chegar até 10 de dezembro de 48? A questão começa através de duas comissões. Uma comissão, uma delegação forte é a delegação europeia, a delegação francesa é muito forte, através da pessoa de René Cassin. Jurista francês, já foi alvo, inclusive, de pergunta também. Quem fazia parte da delegação francesa ou um dos autores da Declaração Universal? René Cassin. Lembra até hoje essa questão? Mencionava, por exemplo, Charles de Gaulle, Proust, François Mitterrand. René Cassin é a referência. Os trabalhos começam em 1947 e na delegação norte-americana nós temos nada mais, nada menos que Eleanor Roosevelt. A esposa de Franklin Delano Roosevelt faz carreira na ONU e ela é a presidente da delegação da Comissão Norte-Americana e ela vem ser a presidente do trabalho final. Inclusive é ela que no dia 10 de dezembro de 1948 lê o texto na sede da ONU. Voltamos, natureza jurídica de recomendação. O que esperam então estas delegações com este texto? Fazer uma junção do mundo que estava efetivamente dividido. Com a sua natureza jurídica de recomendação, com seus 30 artigos, a grande base da Declaração Universal dos Direitos Humanos é a liberdade. Trazendo aqui, numericamente falando, 13 artigos dos 30 trazem efetivamente um tema
ligado à área de liberdade pública ou individual. Se tomarmos como base que do 28 para frente traz a busca à felicidade e normas gerais aí do próprio texto internacional, posso dizer assim, tranquilamente, que metade da Declaração Universal fala efetivamente de liberdade. Temos uma outra questão também curiosa que pode gerar confusão na prova. É bastante comum nós verificarmos livros escritos assim, Declaração Universal dos Direitos do Homem. E quando nós vamos ao texto, está lá, todo homem tem direito a isto, todo homem tem direito àquilo. Mas é o homem ou é o ser humano? Olha só, o texto quando vem ao Brasil foi traduzido de Human Rights, direitos humanos, direitos da humanidade, para direitos do homem. Então a culpa é de tradução. A tradução oficial que foi feita pelo Senado Federal foi equivocada. Então o texto oficial no Brasil é Declaração Universal dos Direitos do Homem e todos os artigos, o homem tem isso, o homem tem aquilo, mas é errado, não é o texto da ONU. Isso é bastante tranquilo quando falamos de Declaração Universal dos Direitos Humanos, né? Ou seja, não tendo essa cisão de sexo, mesmo todo mundo sabendo que o homem, que cabe ao homem efetivamente essa ideia de representar a espécie humana, mas isto tecnicamente não é recomendável. Uma outra questão interessante sobre a Declaração Universal foi a participação de um brasileiro. Teve um brasileiro? Tem. Lembra do René Cassin, que eu falei? O René Cassin, Prêmio Nobel da Paz, em 68, 20 anos de Declaração Universal. Quando ele recebe lá o Prêmio Nobel da Paz, ele fala assim, olha, eu quero dividir este prêmio. Eu quero dividir este prêmio com um brasileiro que me ajudou e muito. Muitas ideias que estão ali transcritas no texto da Declaração Universal, que é a base de eu receber este prêmio hoje, foram trazidas da ponta da sua caneta. E nós estamos falando de quem? Já do falecido Austrégésilo de Ataíde. Ele ajudou a delegação francesa, pela sua proximidade inclusive com René Cassin, a escrever boa parte também da declaração. Nunca foi perguntado isto sobre ele, mas também poderia de modo tranquilo. A Declaração Universal, ao longo do tempo, pela sua natureza de recomendação, foi perdendo a força. Por que perdendo a força? Quando eu falo, nós vamos ver depois da sequência, boa parte do seu texto em forma de princípio, quando eu falo em recomendação, eu não falo em obrigatoriedade. Quando eu falo em recomendação, eu não falo em sanção. Na sala de aula, com os alunos presenciais, eu pergunto assim, quem é aqui que usa farol baixo nas rodovias durante o dia? Um levanta a mão, outro também levanta a mão. Aí eu pergunto, eu falo assim, eu ouvi dizer que é para segurança, o outro fala, eu uso porque é melhor. Por quem é que usa cinto de segurança? Todo mundo levanta a mão, sempre tem um outro que não levanta, né? Tem um outro que levanta a mão lá, por quê? Eu fico ainda pasmo, né? Você no século XXI, quando eles respondem assim, porque dá multa. O cara vai responder, não, porque para mim é segurança e tal. Mas quando você não tem sanção, a norma perde a força. Norma sem sanção, muitas pessoas falam que é uma norma inútil. O que tem a ver o farol baixo no uso da rodovia durante o dia? Tem uma resolução do Conselho Nacional de Trânsito recomendando. Não pode autuar. Volta para a Declaração Universal. Olha, eu estou recomendando as liberdades, o Estado fala, tá recomendado. Tranquilo, recomendou. Mais alguma coisa? E não faz nada. Então o que vai acontecer? Ao recomendar e não punir, ela vai perdendo a força. Discutiu-se muito da necessidade de alterar o seu texto ao longo do tempo, mas falaram não, o texto seria efetivamente imodificável. Essa natureza de recomendação, alguns tentaram salvá-la dizendo o seguinte, não é uma recomendação. Na verdade, ela tem um caráter obrigatório porque ela foi incorporada na maioria das constituições ocidentais. É verdade. O Brasil mesmo, quando fizermos um paralelo entre direitos humanos e direitos humanos fundamentais, nós verificaremos que os 30 artigos da Declaração Universal foram colocados na Constituição Federal de 88. Mas não é verdade que ela tem uma natureza obrigatória ou vinculante. Sua natureza continua de recomendação. E por esta perda de força, efetivamente surgiram os pactos em 1966.
eles vieram dar uma ideia de caráter vinculante ao texto da Declaração Universal. Para comentarmos ainda acerca do tema em questões, uma questão interessante que caiu aqui no estado de São Paulo para delegado de polícia, feito lá pela CADEPOL no ano de 2000. Tecnicamente, a Declaração Universal dos Direitos do Homem, viu o texto, mantiveram na questão direitos do homem. Constitui, então, um acordo internacional? Errado. Uma recomendação? Resposta correta. Um tratado internacional? Não é. Um pacto? Não é. Então, a resposta, uma recomendação. Uma outra questão também, aqui pela CADEPOL, para delegado de Polícia Civil, em 1999, perguntou o seguinte: quem presidiu a Comissão das Nações Unidas responsável pela redação final da Declaração Universal dos Direitos Humanos de 48? Olha a falta de padrão. A mesma CADEPOL, em 99, Declaração Universal dos Direitos Humanos. Em 2000, Declaração Universal dos Direitos do Homem, né? Na verdade, isso aí seria excesso de preciosismo, né? Mas o correto em texto brasileiro, direitos do homem, mas em nível internacional, direitos humanos é o mais correto. Bom, quem então que presidiu? Aí vem lá, Winston Churchill, Eleanor Roosevelt, Charles de Gaulle ou o Gandhi. Já havia falado que foi a Eleanor Roosevelt. E devemos lembrar que a data de 10 de dezembro de 1948 é considerado o Dia Internacional dos Direitos Humanos. A cada ano surge uma série de eventos sobre a data. Então, é importante, isso pode ser perguntado, se pergunta quem foi que presidiu, como já teve a pergunta do próprio René Cassin, é importante sabermos então que 10 de dezembro de 48 é uma data histórica de referência. Último comentário: ao longo das décadas de aniversário da Declaração Universal, surge uma série de obras e manifestações. Então, quando a Declaração fez 60 anos em 2008, a Anistia Internacional destruiu, meteu o pau em todo mundo, falando que não tinha nada que comemorar. Então, a gente sempre tem que olhar o seguinte: a ideia é, onde a declaração ainda não está sendo aplicada, ela vai chamar a atenção, já que o caráter dos direitos humanos é de universalidade e transnacionalidade, significa que a sua aplicabilidade tem que ser na totalidade, e infelizmente não é isto que ocorre na prática. Com isto, nós fechamos este introito da Declaração Universal dos Direitos Humanos e, na sequência, vamos analisar parte do seu texto que é de grande importância. Obrigado e até daqui um pouquinho. Não deixe de tomar nota dos principais pontos do conteúdo ou mesmo de registrar suas dúvidas. Você pode imprimi-las para auxiliar nas revisões de todo o conteúdo. Até a próxima unidade.